Você saberia me responder o que é software? Softwares são programas de computador, de instruções, de dados que permitem a interação entre o usuário e a máquina, ou seja, o computador. Além disso, eles permitem que o usuário execute tarefas específicas. Por exemplo, um software de edição de texto, você vai produzir textos. Um software de edição de planilha vai fazer com que você trabalhe planilhas. Da mesma forma, um software de edição de áudio, de vídeo e assim sucessivamente. Com base nessa introdução, nós iniciaremos agora mais uma etapa das nossas aulas, nossa alfabetização digital, iniciando a parte de software. Como é a nossa proposta, nós vamos iniciar da parte básica, os primeiros passos na inicialização ou utilização do computador. Ok? Vou fazer uma transição de tela. Pronto. Estamos agora com essas duas telas aí no seu ambiente e a partir daqui nós vamos definir alguns elementos importantes para que você desenvolva o seu conteúdo, o seu aprendizado de sistemas operacionais e de softwares. Para iniciar, vamos definir aqui ou nomear essas áreas que você está vendo no seu computador. Então, todo esse espaço da tela, onde aparecem as imagens, nós denominamos área de trabalho. Essa barra ou esse espaço na parte inferior da tela, nós denominamos barra de tarefas. Esses elementos que você está vendo espalhados por toda a tela e também na barra de tarefas, nós denominamos ícones ou atalhos. Então, esses são os elementos que, ao acionar o botão de liga e desliga e o computador fazer todo o processo de inicialização, ele tende a parar numa tela semelhante a essa. É evidentemente que cada área de trabalho é personalizada conforme a necessidade do usuário. Então, é evidente, por exemplo, se em uma gráfica, provavelmente na área de trabalho terão mais programas gráficos. Para quem trabalha com o Word, provavelmente deve ter documentos do Word e assim sucessivamente. Sem mais delongas, você já foi apresentado a tela inicial do seu computador e grave bem essa tela inicial, porque nós vamos usar muito essa palavra para praticamente todos os softwares, ou seja, quando você abre um software, ele para em uma tela inicial. E a partir dessa tela inicial é que nós começamos os comandos. Nós temos um universo de comandos que poderíamos fazer aqui, mas o ponto de partida é sempre essa janelinha aqui com 4 ícones, isso se tratando do Windows. O Windows é um software que é um sistema operacional da Microsoft. Outros exemplos de sistemas operacionais é o macOS, também o Linux e outros que não são tão comuns. O mais utilizado no Brasil é exatamente a Microsoft com o Windows. Essa tela, ou esse modelo que nós vamos trabalhar aqui, é o Windows 10, é o sistema operacional Windows 10. Não é o mais novo, já existe o Windows 11. E você pode estar me perguntando por que eu vou trabalhar com o Windows 10 se já existe o Windows 11. Além disso, a Microsoft ela vai deixar de fornecer suporte para o Windows 10 a partir de outubro de 2025. E por que então insistir nesse Windows 10? Simplesmente porque hoje 69% dos usuários de computadores no Brasil utilizam o Windows 10 e apenas 21% o Windows 11. Primeiro motivador. Segundo motivador é que as telas iniciais, os comandos, eles não mudam muito de uma versão para outra. O que há é uma disposição diferenciada, o que há são ícones diferenciados, é produtividade e coisas semelhantes a essa. Você entendendo a lógica e a dinâmica de funcionamento no Windows 10, você vai poder utilizar
o Windows 7, que é a versão anterior ao Windows 10, e o Windows 11, que é a versão posterior ao Windows 10. Por exemplo, aqui nós temos essa janelinha que é denominada botão iniciar. Nesse comando iniciar, você vai clicar e ele vai lhe dar uma listagem com as principais ou praticamente todos os softwares que existem no computador. Clicamos, ele iniciou, ele exibiu duas barras. A primeira barra é onde acessamos comandos específicos, como ligar, como desligar, configurações, imagens, que são uma espécie de atalho. Na segunda barra, nós temos os programas existentes no computador em ordem alfabética. E na terceira, você tem atalhos para aplicativos do computador, seja online ou até mesmo local. Ok? Clica fora, ele desconecta. Novamente, botão iniciar. Eu não quero essa primeira barra, então eu saio. Eu clico no botão iniciar e me desloco o ponteiro do mouse já para a segunda barra. Se eu quisesse a primeira, eu subiria em linha reta. Como eu não quero, eu posso utilizar essa diagonal para já cair na barra. Nessa barra nós temos todos os programas, ou praticamente todos os programas que existem no computador, ordem alfabética. Eu vou começar aqui selecionando um editor de texto ou o editor de texto do Windows da Microsoft. Microsoft é nada mais nada menos que o detentor ou dono do sistema Office, o qual o Word faz parte. O Word é um editor de texto. Você localizou, você vai dar um clique, ele vai abrir a tela, ele cai nessa tela inicial do software o Word. Você vai escolher a opção novo, porque você quer um novo documento, e você poderia escolher um novo modelo, que são esses pré-existentes, ou um novo documento em branco. E você vai clicar, que é o que nós queremos aqui, um documento em branco. Uma vez que o documento em branco ele é iniciado, nós vamos executar aquilo que nós viemos fazer. Nesse caso aqui é um simples teste, mas poderia ser uma redação, poderia ser um contrato, poderia ser um currículo e muitos outros. Executamos o nosso objetivo. Nós vamos agora guardar esse documento. Eu venho em arquivo, desloco o mouse até arquivo, clico uma vez, vou na opção salvar como. Por que não na opção salvar? Porque é a primeira vez que nós estamos salvando ou guardando esse documento. Clico em salvar como. Ele vai me dar algumas opções. Por exemplo, OneDrive. Você está vendo aqui já o desenho da nuvem, significa que você vai armazenar em nuvem, ou seja, em um lugar remoto, em um lugar distante. Posso compartilhar com alguém, posso criar um link para alguém acessar, mas o que importa nesse momento é guardar nesse computador ou no computador em que você está utilizando. E dentro de uma pasta ou um local específico para quando a gente for procurar encontrá-lo de forma fácil. Isso significa, em uma linguagem comum do seu dia a dia, se você comprou, por exemplo, uma revista, você vai guardar essa revista no seu guarda-roupa, dentro da gaveta número 1. E aí você vai, na sua revista, etiquetar com o nome teste. E vai lacrar essa revista e guardar lá para da próxima vez, ou quando seu filho perguntar, meu pai, minha mãe, Joãozinho, Maria, onde está a revista? Você vai dizer, Joãozinho, meu filho, vá no meu quarto, no guarda-roupa, na primeira, segunda, terceira gaveta onde você tenha guardado, ou na gaveta de blusas, e pegue a revista que está etiquetada com o nome Abril. E a pessoa vai lá e vai conseguir acessar. É muito semelhante à lógica desse software ou de software. Ok? Ficou claro para você? Terminamos de executar nossa atividade. Nós vamos agora fechar e encerrar
este ciclo. O próximo ciclo que a gente vai encerrar, considerando que você tenha executado todas as atividades, é desligar o computador. Então você vai vir em iniciar, clicar no botão desligar e selecionar a opção desligar. Ok? Observe que nós temos aqui o ícone, né, esse íconezinho aqui, essa bola com esse traço, que é o símbolo ou a simbologia universal de desligar. Em qualquer lugar do mundo onde você for, que você se deparar com esse símbolo, você vai saber que é o botão acionador ou de liga e desliga. Você pode encontrar na sua TV, no botão do ar-condicionado, micro-ondas e todos os aparelhos elétricos e eletrônicos de forma geral. Então você chegou na China, tem esse símbolo e alguns caracteres aqui que você não consegue compreender. Você não consegue compreender a linguagem escrita, mas a simbologia universal você consegue compreender. E como eu falo na minha primeira aula também, outro símbolo universal ou outra simbologia universal é a linguagem. Normalmente o computador ele utiliza algo chamado inglês técnico como linguagem padrão. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, em que você domine o inglês técnico, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com tecnologia, com informática, exceto para aplicativos personalizados, como é o nosso aqui, que é nomeado com a língua local. Mas determinados sistemas operacionais, a gente vai ver lá na frente, você pode escolher e você vai ver que vai utilizar muito o inglês técnico. Ok? Fechamos esse ciclo de iniciar, executar o editor de texto, criar o nosso documento, guardar em algum lugar, no local, no seu computador e fechar. Vamos refazer mais uma vez, utilizando agora outro editor. Nós usamos o editor de texto, nós vamos utilizar agora o editor de planilhas, que nesse caso, da Microsoft, do pacote Office, é o Excel. Excel, letra E. Da mesma forma, você dá um clique, ele abre. Eu quero um documento novo, eu não quero modelos pré-existentes, eu quero criar a partir de um documento em branco. Abri, digitei algo, executei algo que eu vim para executar, concluir. Mais uma vez eu vou em arquivo, salvar como, neste computador, na pasta documentos, com o nome que eu quero que fique gravado e que eu possa encontrar depois com facilidade. Gravei, fecho mais um ciclo. E para finalizar, nesse botão iniciar, nós podemos encontrar diversos aplicativos, programas com diversas funções diferentes. Por exemplo, calculadora, que é a mesma função daquela calculadora tradicional. E assim nós continuamos com a câmera. Podemos ver o clima, se você tiver internet. Podemos acessar um e-mail. Podemos acessar a internet. Podemos acessar um gravador de voz. Um programa de funcionalidade específica como esse da Intelbras, onde nós visualizamos imagens, mapas e muitos outros. É só você descobrir qual é a função do programa. Por exemplo, PowerPoint, você criar a apresentação e assim sucessivamente. E uma vez que você executa as suas atividades, você vai fechar o programa e desligar o computador e encerrar o ciclo. Na próxima aula nós vamos trabalhar com um outro ambiente. Nós identificamos esse ambiente como ambiente local ou este computador. O que significa um ambiente local? O local é o seu computador físico que está ao seu alcance. Ou seja, você salvou no documentos no notebook, está dentro do notebook. Se você perder o notebook, você vai perder evidentemente esse documento. Se você salvou no seu computador, no seu desktop, e houver uma oscilação de energia e você não tiver tomado as devidas providências e essa oscilação de energia danificar o disco rígido ou local de armazenamento do seu documento e ele estragar, você vai perder esse documento. Ok? Uma outra opção é o ambiente nuvem, o qual nós vamos trabalhar na próxima aula, no próximo conteúdo. Te aguardo.